Oi, gente, tudo bem? Parei aqui um pouquinho, tô fazendo um exercício físico. Parei um pouquinho para poder conversar com vocês uma coisa muito importante, que talvez para algumas pessoas pode até se escandalizar com o que eu vou falar. Mas eu preciso falar. Eu tava conversando com uma amiga minha, que ela tá com problemas no casamento. Os problemas que ela tem hoje são os mesmos que eu tinha antes. É uma pessoa, eu era, né, e essa pessoa, uma pessoa muito dedicada ao seu lar, à sua família, uma pessoa que abdicou dos seus projetos, né, da sua faculdade, da sua carreira profissional, para cuidar da casa, dos filhos, do marido. E essa pessoa abriu mão de tudo para se dedicar à sua casa. Não estou falando que isso seja errado, tá? Mas tem muitas pessoas dizendo que o modelo bíblico, o modelo certo é esse. O marido trabalha e a mulher fica em casa cuidando da família. E eu já gravei vários vídeos falando sobre isso, que isso não é modelo bíblico, que isso não a Bíblia não fala isso, né? Quem tem que cuidar da família, quem que é o cabeça da casa, quem que é o responsável pela casa é o marido, não é a mulher. A mulher é a auxiliadora. Então, nós vemos em Provérbios 31 o perfil da mulher virtuosa, que é aquela mulher que é empreendedora, ela cuida da família, ela cuida da casa. Não falo cuidar no sentido de limpar a casa, de lavar a louça, não é nada disso. É uma mulher que comanda a sua casa, que dá ordem às suas servas, que está pronta para atender às necessidades da sua família. Só que essa mulher, ela tem uma vida fora de casa. Ela trabalha, ela tem sua empresa, ela tem o seu dinheiro, ela compra imóveis, ela compra coisas, ela faz negócios. Esse é o perfil da mulher bíblica. E muitas pessoas têm ensinado que a mulher virtuosa é a dona de casa, que deixa o seu trabalho, que não tem carreira profissional, que abre mão de tudo para cuidar só da casa e dos filhos. Gente, isso não é uma realidade para todo mundo. Não é todo mundo que tem um bom marido, que tem capacidade de cuidar da sua casa, de cuidar de tudo, bancar tudo. Não é todo mundo. A maioria não tem. Os maridos não têm condição de bancar uma casa sozinha, uma família sozinha. E muitas vezes essa mulher vira uma empregada. Porque o certo seria poder pagar, né, pessoas para poder ajudar em casa, mas não tem condição. Então, o que fazer? Cada família decide como que vai ser essa estrutura da família. O que a gente não pode falar é que Deus determinou que tem que ser assim. O marido trabalhar e a mulher ficar em casa. Isso não é bíblico, tá? Isso é uma invenção, é uma interpretação de pessoas. E muitas vezes essas pessoas que interpretam isso, na maioria, são homens. Não estou dizendo que todos que falam isso são ruins, mas alguns, quando falam isso, gente, é uma forma de exercer poder sobre as mulheres. Porque quanto mais você for dependente de uma pessoa, menos possibilidade de sair de um relacionamento ruim você vai ter. Então, por exemplo, se você é uma mulher que não tem uma profissão, que não trabalha, que nunca trabalhou, que não tem nenhum recurso financeiro, se o seu marido te trai, se o seu marido te bate, se o seu marido te maltrata, se ele faz coisas ruins com você, como você vai sair desse relacionamento? Você não tem para onde ir, você não tem família para te ajudar. Você vai sair desse relacionamento como? Talvez você tá mais velha, não tem como arrumar emprego agora. Você não tem experiências. Então, como você vai sair de um relacionamento abusivo se você não tem dinheiro? Então, deixa eu falar uma coisa para as mulheres. Mulher, existe um mundo da fantasia e um mundo da realidade. Eu já fiz vídeos, eu já falei sobre isso. O mundo da realidade é esse que nós vivemos. Da fantasia é aquele que as pessoas ficam falando que deveria ser. Deveria ser. Deveria ser. E seria maravilhoso se todos os homens tivessem condições de manter uma família, se todos os homens fossem bons e dessem tudo do bom e do melhor para sua esposa, fossem amáveis e carinhosos com as suas mulheres e dessem a elas uma vida de princesa, de rainha, como as pessoas falam. Mas isso não é a realidade da maioria das pessoas. Então, meu querido, minha querida, casamento não tem nada a ver com conto de fadas. Dentro de um relacionamento existem conflitos e conflitos muitas vezes muito sérios. Podem acontecer adultérios, pode acontecer violência, pode acontecer agressões, pode acontecer muitas coisas. Então, não romantize casamento como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, que não tivesse problema nenhum.
Não, tem problemas, as pessoas são difíceis de conviver. Então, não tô dizendo que você tem que abrir mão de casamento, não tô falando isso, não sou feminista. Eu tô dizendo que todas as mulheres deveriam aprender isso. Isso não é um conselho feminista, não, isso é um conselho da Bíblia. A mulher virtuosa, ela tem a sua vida própria, ela trabalha, ela tem seu dinheiro. Está escrito lá que ela adquire, que ela planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Então, mulheres, incentivem, pais, incentivem as suas filhas a estudarem, a trabalharem, a empreenderem, a ter o seu dinheiro. Porque se elas casarem mal, se elas casarem com uma pessoa que maltrata, que faz o mal para elas, elas vão poder sair de casa sem precisar de depender de ninguém, sem precisar de voltar para sua casa. Ela vai ter a casa dela, ela vai ter o dinheiro dela, ela vai ter a vida dela. Então incentivem as suas filhas a trabalharem, incentive as suas filhas a estudarem, a ter o seu próprio dinheiro. Nem todo mundo vai achar um marido maravilhoso, que vai dar tudo e não vai brigar, não vai jogar na cara. A maioria dos homens não fazem isso. O que eles fazem? Eles trabalham tudo, mas dão o mínimo. E essas mulheres fazem de tudo para agradar a família e depois o marido vira e fala, tô indo embora. E aí? Como que essa mulher fica? Então, um conselho que eu dou pra vocês, mulheres, que quiserem ouvir. Se você quiser continuar nesse relacionamento aí, não tendo nada, e se o seu marido é maravilhoso, amém, graças a Deus, você é abençoada. Mas tem muitas mulheres que não são assim. Muitas mulheres casaram e depois aconteceram várias coisas no casamento e esse marido traiu, largou, abandonou, fez coisas horríveis com essa mulher e essa mulher ficou solitária, sozinha, sem dinheiro, sem condições de criar seus filhos. É a mesma condição das mulheres viúvas da época de Jesus. Né? Na época bíblica, gente, a mulher não tinha essa vida de trabalhar fora e tal. Então as viúvas, elas mendigavam praticamente. Então hoje, a vida de uma mulher separada, de uma mulher viúva, que não trabalhou, que não teve as suas coisas, ela tem uma vida de mendiga, de pedir ajuda, de viver de favor dos outros. Você quer esse tipo de vida para você e para sua filha? Então incentive a sua filha a trabalhar, a ter o seu próprio dinheiro. Isso não é papo de feminista, não sou feminista. Mas incentive. Você, mulher, quer casar? Se prepare financeiramente, não só o homem, mas você também. Tenha a sua profissão, tenha o seu trabalho, não abandone a sua carreira. Você pode sim deixar de trabalhar se você tiver condições. Durante o período que seus filhos estiverem pequenos e precisar de você, pode. Mas planeje-se para voltar. Porque muitas coisas podem acontecer nesse relacionamento e você vai ser a única que vai sofrer com isso. Na verdade, você e seus filhos. Então, não acredite em conto de fadas. Gente, casamento não é conto de fadas. Tem muitas coisas que podem acontecer. Hoje pode estar maravilhoso, pode ser um romance maravilhoso. Mas depois, quando vierem as brigas, as confusões, os problemas, aí você vai entender que você perdeu muito tempo acreditando em fantasias. Porque a vida real não tem nada a ver com fantasia, tá bom? O conselho que eu dou pra vocês é esse. Aprendam a cuidar de vocês, mulheres. Não coloquem toda a força na casa, não. Cuide de você. A Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo como nós nos amamos. Primeiro você tem que amar você, tá bom? Um beijo. Que Deus te transforme numa mulher sábia. Mulher sábia não é só aquela pessoa que cuida da casa. Mulher sábia é aquela que é inteligente, tá bom? Deus te abençoe. Tchau.